Hoje no Bíblia Comentada falaremos sobre como a Bíblia é o nosso guia seguro para a vida, iluminando nossos caminhos, firmando nossos passos, moldando nossa sabedoria e formando em nós a prudência necessária para atravessarmos este mundo com fé, coragem e discernimento. Vamos mergulhar juntos nessa jornada pelas Escrituras, descobrindo como cada página nos conduz para mais perto da vontade de Deus. Imagine comigo, estamos num deserto extenso, onde não há placa, nem estrada, nem horizonte definido. O calor do dia é sufocante, a escuridão da noite é densa. O que faríamos sem uma bússola? Sem um mapa? Assim também é o homem sem a Bíblia. A palavra de Deus é esse mapa divino, essa luz que rompe a escuridão, essa bússola segura que aponta para o norte verdadeiro da vontade do Pai. Quando abrimos a Bíblia e pousamos nossos olhos sobre o Salmo 119, do verso 97 até o verso 105, encontramos uma explosão de amor, dependência e respeito profundo pelas Escrituras. Davi, com o coração escancarado, canta: "Quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia inteiro." Não é um amor superficial, é um apego visceral, como de alguém que descobriu um tesouro e não larga mais. Ele vai dizendo que por meio dessa lei, ele se torna mais sábio do que seus inimigos, tem mais entendimento do que todos os seus mestres, e até ultrapassa os anciãos no saber. Não porque era melhor que eles por si mesmo, mas porque a palavra tinha entrado nas entranhas da sua alma. Ela moldava seus passos, evitava que ele caísse nas armadilhas do mundo. E no verso 105, ele nos entrega a pérola. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não era apenas um conselho a ser ouvido e esquecido. Era como uma lanterna acesa numa estrada sem iluminação, mostrando exatamente onde pisar, como se cada palavra iluminasse um pedacinho a mais do caminho. Mas a Bíblia não é só luz para quem anda, ela é também rocha para quem precisa firmar o pé. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, lembra que os nossos pais espirituais beberam da mesma fonte espiritual e que essa fonte era Cristo. Olha que coisa maravilhosa! Ele diz que havia uma rocha que os acompanhava no deserto, e essa rocha era Cristo. A Bíblia, portanto, nos revela essa presença constante, esse sustento silencioso e firme, como uma fonte de água viva que nunca seca, mesmo quando tudo ao redor parece deserto. A Escritura, revelando Cristo, é o refresco para a alma cansada, a sombra para o viajante esgotado, o pão para o faminto de justiça. Avançando nesse caminho, encontramos as palavras de Jesus registradas em João capítulo 8, versículo 12. Ele declara sem rodeios: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida." Quem se firma na palavra, que é o próprio Jesus encarnado, não precisa temer o breu que tenta envolver a humanidade. A Bíblia, então, não é um livro qualquer. Ela é um feixe de luz direto do trono de Deus, atravessando séculos, línguas e culturas, alcançando o nosso coração sedento hoje. E como todo bom viajante precisa de humildade para aceitar instruções, Provérbios capítulo 3, versículo 7, nos adverte: "Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal." É como se o texto dissesse: desce do salto, desarma o peito, abaixa a cabeça. A verdadeira sabedoria não brota do orgulho humano, mas do reconhecimento da nossa pequenez e da grandeza de Deus. A Bíblia, mais uma vez, nos chama para sermos alunos atentos, não professores de nós mesmos. Ela ensina que o temor do Senhor não é terror, é reverência amorosa, é aquele respeito gostoso que nos faz querer agradar, obedecer, amar. Para reforçar ainda mais, Provérbios capítulo 2, versículo 6, nos lembra que é o próprio Senhor quem dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. É como se cada página da Bíblia, cada palavra que saltasse do texto sagrado, carregasse o hálito de Deus soprando discernimento sobre mentes confusas e clareza sobre corações nublados. E se a gente acha que essa sabedoria é seca, fria ou mecânica, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8, quebra essa imagem toda. Ele escreve que em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Percebe a ternura aqui?
A sabedoria da Bíblia não é seca como areia de deserto. Ela é molhada de graça. É uma chuva mansa que desce sobre a terra sedenta, transbordando em bênçãos para quem se aproxima com sede verdadeira. Paulo ainda aconselha lá em Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. A Bíblia não é apenas para leitura superficial. Ela é para ser absorvida, digerida e transformada em prática. Ela é o manual vivo para os passos do cotidiano, o filtro para nossas escolhas, a medida justa para nossos relacionamentos, negócios, sonhos e lutas. Se pararmos para pensar com calma, a Bíblia é muito mais que um livro de regras. Ela é uma carta de amor de um pai para seus filhos perdidos. Um amor que aponta o caminho, não só para não errarmos, mas para sermos plenos, verdadeiramente felizes, inteiros. Cada mandamento, cada conselho, cada história, cada promessa são como pedras preciosas cravadas num diadema de luz, que vai iluminando a cabeça e o coração daqueles que ousam andar na estrada estreita da fé. O contexto histórico em que esses textos foram escritos também nos dá pistas valiosas. Quando Davi cantava no Salmo 119, ele estava numa época em que as cópias da lei de Deus eram raríssimas, escritas à mão, preservadas com extremo cuidado. Ter acesso à palavra já era um privilégio imenso. Quem a possuía a guardava como o bem mais precioso. Imagina a sede espiritual que as pessoas tinham. E nós hoje, cercados de Bíblias em versões digitais, de papel, de estudo, de bolso, corremos o risco de perder esse espanto, essa reverência. No Novo Testamento, Paulo escreve a uma igreja que vivia no meio de uma cultura corrompida em Corinto, uma cidade pagã, cheia de filosofias humanas, prazeres carnais e idolatria desenfreada. A necessidade de lembrar que a rocha era Cristo e que andar na luz era possível, era urgente. Assim como hoje, no mundo que oferece milhares de verdades relativas, a Bíblia continua sendo a âncora da verdade absoluta, a voz do pastor chamando as suas ovelhas pelo nome em meio ao ruído ensurdecedor da pós-modernidade. Jesus, falando no pátio do templo durante a festa das luzes, Hanukkah, usa a imagem da luz não apenas como metáfora, mas como realidade espiritual. Naquela época, em Jerusalém, candelabros gigantes eram acesos para simbolizar a proteção de Deus sobre o seu povo no deserto. Ao dizer que Ele mesmo é a luz do mundo, Jesus está dizendo que toda aquela celebração apontava para Ele. E a Bíblia é quem nos revela isso em detalhes, em camadas, como se abríssemos uma caixa de presentes e dentro dela houvesse outra, e mais outra e mais outra, todas apontando para o amor do Pai, manifestado no Filho. A Bíblia é esse fio de ouro que passa pela história humana, costurando graça sobre desgraça, vida sobre morte, verdade sobre mentira, esperança sobre desesperança. A Bíblia é também esse alicerce firme sobre o qual podemos construir toda a nossa existência sem medo de ruir. Quem já viu uma casa construída na areia sabe bem. No começo parece até estável, parece bonito, mas quando vem o vento, a chuva, o chão some debaixo dos pés. E Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, usou exatamente essa comparação para ensinar sobre a importância de firmar a vida na sua palavra. Ele disse que o homem prudente é aquele que constrói sua casa sobre a rocha. A rocha é ouvir e praticar as suas palavras. No Antigo Oriente, onde as chuvas de inverno transformavam os leitos secos dos rios em torrentes violentas, construir sobre rocha era uma questão de sobrevivência. Não era apenas uma escolha estética, era questão de vida ou morte. Quando voltamos os olhos para a história, vemos o quanto a Bíblia sempre foi esse alicerce em tempos de crise. Durante a Reforma Protestante no século XVI, em pleno auge da corrupção da Igreja medieval, homens como Martinho Lutero redescobriram a Bíblia como fundamento para a fé, desafiando o sistema religioso da época. Lutero, com a Bíblia na mão, ergueu a bandeira do Sola Scriptura, afirmando que a Escritura é a única autoridade infalível para o cristão. No meio da tempestade cultural e religiosa, a Bíblia foi o alicerce onde se firmaram para resistir. A palavra de Deus também é luz, como já vislumbramos antes. E essa ideia não é nova, nem se limita a figuras de linguagem bonitas. Desde o princípio, quando a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, a primeira ordem de Deus foi: haja luz, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 3. A luz é o primeiro dom visível da criação, é a assinatura do Criador marcando presença no caos. E a luz da palavra de Deus continua agindo assim na vida humana.
Onde há confusão, ignorância, pecado, ali a palavra vem como feixe claro, desbaratando as sombras e apontando o caminho. Na história, a palavra iluminou eras sombrias. Na Idade Média, enquanto muitos povos viviam mergulhados na ignorância, escondidos na superstição e no medo, comunidades de monges copiavam as escrituras à mão, preservando a luz em tempos de trevas. Foram esses manuscritos que mais tarde reacenderam a chama do conhecimento, pavimentando o caminho para o surgimento de universidades, bibliotecas e, por fim, para o que chamamos de Renascença. A Bíblia foi como um farol distante, mas firme, chamando a humanidade de volta à razão, à beleza, à dignidade. Além disso, a Bíblia é imutável. Em um mundo onde tudo muda, governos caem, modas passam, valores se transformam, a palavra de Deus permanece exatamente a mesma. Como está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 8, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. É impressionante pensar que as palavras que saíram da boca dos profetas, dos apóstolos e do próprio Cristo ecoam através dos séculos sem perder o frescor nem a autoridade. Historicamente, vemos essa imutabilidade desafiando impérios. O Império Romano tentou erradicar os cristãos, queimando as escrituras, jogando-as aos leões junto com aqueles que as carregavam no peito. Mais tarde, regimes autoritários tentaram calar a Bíblia, proibindo sua impressão, confiscando exemplares, prendendo e matando tradutores e missionários. Mesmo assim, a palavra de Deus resistiu. Cada perseguição só serviu para espalhá-la ainda mais. No século IV d.C., mesmo antes de existir a imprensa, o cristianismo já havia se espalhado por vastas regiões da Europa, Ásia e África. Tudo isso sem tecnologia, sem mídia, apenas pela força viva e indomável da palavra de Deus. Na Bíblia, o próprio Jesus Cristo atesta essa imutabilidade quando afirma em Mateus capítulo 24, versículo 35: "Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão." Isso é poderoso demais para ser ignorado. Significa que toda a realidade que conhecemos pode ser varrida como poeira num vendaval. Mas o que está escrito nas Escrituras continuará de pé, como uma montanha inabalável diante do tempo. Essa imutabilidade também é visível no modo como a Bíblia fala ao coração humano, geração após geração. A angústia de Davi nos Salmos, o clamor dos profetas, a sede de justiça dos apóstolos, a ternura do mestre Galileu, tudo isso atravessa os séculos e encontra eco no coração de um jovem de hoje, de um idoso, de uma criança. Não importa a época, o lugar, a cultura, o ser humano continua tendo sede de sentido, fome de redenção, desejo de paz, e a Bíblia continua oferecendo resposta viva e atual para essas necessidades profundas. Voltando a Provérbios, quando se afirma que é da boca do Senhor que procedem sabedoria e entendimento, o texto reforça essa segurança. A sabedoria que Deus nos dá não é como a moda que muda a cada estação, mas é sólida, eterna, suficiente. E mais, essa palavra é prática. Não é um tratado filosófico que fica preso nos altos salões da academia. É conselho de pai para filho, orientação de amigo fiel para o viajante cansado, bússola de capitão para marinheiro perdido no mar revolto da vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ainda vai além ao mostrar que essa palavra é derramada abundantemente, em toda sabedoria e prudência. Isso quer dizer que a palavra de Deus não é entregue a conta-gotas, nem com mesquinharia. Ela é uma fonte inesgotável que transborda para quem se aproxima dela com sede sincera. É prudente porque ensina a agir com sabedoria em meio às situações mais complicadas da vida. Não há dilema humano que a Bíblia não consiga iluminar, orientar e, se necessário, corrigir com amor. E assim o convite da palavra continua ecoando. Andar prudentemente, viver como sábios, firmar os passos na rocha, caminhar na luz que nunca se apaga. A Bíblia não é apenas um livro para admirar na estante ou citar em discursos bonitos, é o manual da vida, o pão que alimenta a alma, a âncora em meio às tempestades da existência. Ela é o alicerce firme, a luz que nunca falha, a verdade que jamais muda. E assim como no deserto do Êxodo, o povo precisava da coluna de fogo à noite e da nuvem durante o dia para saber para onde ir, nós também, hoje, precisamos desse guia divino. Sem a Bíblia, nossa caminhada se torna errante, pesada, cheia de desvios e quedas. Com ela, mesmo em meio às dificuldades, podemos caminhar firmes, sabendo que há um propósito, há uma direção, há um destino seguro reservado pelo próprio Deus para nós.
E enquanto caminhamos firmados nesse alicerce que é a palavra, iluminados pela luz que jamais se apaga e guiados pela imutável vontade de Deus, descobrimos outro tesouro precioso: a sabedoria. A Bíblia não é apenas um livro de normas ou histórias antigas. Ela é uma escola viva de sabedoria, moldando nossa mente e nosso coração para vivermos de forma digna, prudente e vitoriosa. O conceito de sabedoria na Bíblia vai muito além do que o mundo costuma chamar de inteligência ou astúcia. Na tradição hebraica, sabedoria, chamada de chokmah no original, é mais do que conhecimento acumulado. É a habilidade prática de viver segundo a vontade de Deus. É como saber qual o melhor momento para falar ou calar, qual caminho escolher diante de uma encruzilhada, como agir em justiça, em amor, em verdade. É saber aplicar o conhecimento na vida real, na arena onde enfrentamos nossos próprios gigantes. Historicamente, a sabedoria sempre foi considerada uma das mais nobres virtudes. Na antiguidade, reis e líderes buscavam conselheiros sábios para tomar decisões difíceis. No Egito, por exemplo, os faraós se cercavam de escribas e sábios que lhes ajudavam a administrar o império. Na Grécia clássica, filósofos como Sócrates e Aristóteles valorizavam a busca pela sabedoria como um dos maiores objetivos da vida humana. Mas a diferença gritante entre a filosofia humana e a sabedoria bíblica é a fonte. Para o mundo, sabedoria era fruto do esforço humano. Para a Bíblia, sabedoria é dom gracioso de Deus. Deus é a fonte da sabedoria. Provérbios capítulo 2, versículo 6, deixa isso claríssimo. Porque o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Não é algo que o ser humano cava sozinho com suas próprias mãos. É algo que Deus sopra sobre nós, como um presente divino. E essa sabedoria não é apenas teórica. Ela é prática, como um instrutor que não apenas ensina conceitos, mas também caminha ao lado do aluno, mostrando como aplicar cada lição na vida real. Na história bíblica, vemos figuras como Salomão, que ao ser coroado rei ainda muito jovem, recebeu a oportunidade de pedir qualquer coisa a Deus. E ele não pediu riquezas, nem fama, nem a morte de seus inimigos. Pediu sabedoria para governar bem o povo de Deus. Como está registrado em 1 Reis capítulo 3, versículos 9 a 12. Deus se agradou tanto desse pedido que não só lhe deu sabedoria inigualável, como também acrescentou riquezas e honra. Isso mostra que a sabedoria verdadeira agrada ao coração de Deus e é a chave que abre muitas outras portas na vida. Entretanto, a Bíblia nos ensina que existe um pré-requisito para receber essa sabedoria: o temor do Senhor. Como está escrito em Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Temor aqui não é medo de punição, como quem teme um carrasco, é reverência amorosa, é respeito profundo, é aquela sensação de maravilhamento diante da santidade e da grandeza de Deus. É reconhecer que Ele é o Criador e nós somos suas criaturas, que Ele é o sábio supremo e nós somos aprendizes. Sem esse temor, todo conhecimento vira arrogância, todo raciocínio vira presunção. Historicamente, em tempos em que o temor a Deus era cultivado, a sociedade também florescia. Na Idade Média, as grandes catedrais da Europa eram erguidas não apenas como templos, mas como testemunhos de um povo que temia e reverenciava o Deus Altíssimo. No século XVII, durante o chamado Século de Ouro na Inglaterra, a reverência pela palavra de Deus inspirou avanços nas ciências, nas artes e na educação. Universidades como Oxford e Cambridge foram fundadas com o propósito de formar homens e mulheres que, temendo a Deus, fossem sábios para liderar suas gerações. E quais são os benefícios da sabedoria segundo a Bíblia? São muitos e preciosos como pérolas escondidas no fundo do mar. Provérbios capítulo 3, versículos 13 a 18, descreve a sabedoria como uma árvore da vida para os que a abraçam. A sabedoria traz felicidade, paz, segurança. Quem a encontra é mais abençoado do que quem encontra prata ou ouro. Ela dá vida longa, caminhos agradáveis e prosperidade verdadeira. Não aquela prosperidade fútil de acumular bens, mas a prosperidade de viver uma vida que vale a pena ser vivida. No contexto histórico da Bíblia, a sabedoria era tão valorizada que os israelitas ensinavam seus filhos desde pequenos a buscar esse tesouro. O livro de Provérbios, escrito principalmente para jovens, é como um manual de sobrevivência para a vida, cheio de conselhos práticos sobre trabalho, amizade, honestidade, humildade e relacionamento com Deus. Era como uma herança passada de geração em geração, não de ouro e prata, mas de princípios eternos.
Além disso, o Novo Testamento também ressalta que Cristo é a própria sabedoria de Deus encarnada. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, Paulo escreve que Jesus se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, conhecer Jesus é conhecer a sabedoria verdadeira em sua forma mais pura e sublime. Ele é o exemplo vivo de como a sabedoria divina se manifesta na prática, amando o pecador, confrontando o hipócrita, servindo o necessitado, obedecendo ao Pai até a morte e morte de cruz. E essa sabedoria que vem de Deus não envelhece, não se desgasta, não perde sua força. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, somos convidados: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Deus não é mesquinho em conceder sabedoria. Ele não joga nossos erros na cara, não exige que sejamos perfeitos antes de pedir. Basta reconhecer nossa necessidade e pedir com fé. O trono da graça está sempre aberto, e a sabedoria está sempre disponível para quem a busca com coração sincero. Assim, mergulhados na palavra, alimentados por sua luz, firmados em seu alicerce eterno e enriquecidos pela sabedoria divina, podemos atravessar esta vida, que muitas vezes se parece com um campo minado, com passos firmes, seguros e confiantes, sabendo que cada decisão, cada escolha, cada batalha pode ser enfrentada com a mente iluminada pela verdade de Deus. E enquanto somos moldados pela sabedoria que emana da palavra, somos também convidados a vestir outro manto nobre, o da prudência. A Bíblia, esse livro vivo e vibrante, não nos ensina apenas a sermos sábios em grandes questões filosóficas, mas nos chama para a prudência no dia a dia, na maneira de falar, de agir, de escolher, de esperar o tempo certo de Deus. Sem prudência, a sabedoria se torna imprudente, impulsiva e até perigosa. A prudência é como a mão que segura firme o leme em meio às tempestades da vida, não deixando o barco da nossa existência ser jogado de um lado para outro pelas ondas da pressa e da imprudência. O conceito de prudência, tanto no uso bíblico quanto na história da humanidade, sempre esteve associado à habilidade de pesar consequências antes de agir. Prudência é aquela virtude que leva uma pessoa a parar, refletir, calcular, orar, antes de tomar uma decisão. No hebraico, a palavra ormá traz a ideia de sagacidade, sensatez, previsão. No grego do Novo Testamento, phronesis reflete a capacidade de pensar bem antes de agir. Em Provérbios capítulo 14, versículo 15, lemos: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Ou seja, enquanto o ingênuo vai acreditando em tudo que ouve, o prudente examina, mede, testa os caminhos antes de se lançar. Historicamente, civilizações floresceram quando a prudência guiou seus líderes. No Antigo Egito, durante os 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome, como narrado em Gênesis capítulo 41, foi a prudência de José, alimentada pela sabedoria divina, que salvou não apenas o Egito, mas também outros povos ao redor. Ele não apenas interpretou o sonho de Faraó, mas agiu com visão e prudência, estocando alimento na época da abundância para enfrentar a época da escassez. José se tornou, assim, o retrato de como a prudência pode transformar crises em oportunidades e salvar vidas. A Bíblia também mostra que a prudência é marca registrada dos justos. Em Provérbios capítulo 12, versículo 23, está escrito: o homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. O justo não é aquele que simplesmente sabe muito ou fala muito. É aquele que sabe a hora certa de falar e a hora certa de se calar. Ele não sai espalhando tudo que sabe, não se precipita em julgamentos, não se lança em debates inúteis. Ele age com serenidade, esperando que Deus lhe mostre o momento e o modo certos. E na história sagrada vemos homens e mulheres que foram faróis de prudência em meio à escuridão da impulsividade. Esther, por exemplo, foi uma rainha que poderia ter agido precipitadamente diante da ameaça ao seu povo, mas preferiu jejuar e orar durante 3 dias antes de se apresentar diante do rei Assuero, conforme está escrito no livro de Esther, capítulo 4. Sua prudência lhe deu favor diante do rei e trouxe salvação para o seu povo. Daniel, levado cativo para a Babilônia ainda jovem, agiu com extrema prudência ao propor um teste de alimentação, em vez de simplesmente se rebelar contra a dieta impura da corte. Sua prudência lhe abriu portas de honra e influência que perduraram durante vários reinados, como vemos no livro de Daniel, capítulo 1. A prudência, portanto, é um traço dos que conhecem a Deus e desejam agir conforme o seu coração.
E não são poucos os benefícios que a prudência traz à vida daqueles que a abraçam. Primeiro, a prudência protege contra armadilhas. Em Provérbios capítulo 22, versículo 3, lemos: "O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena." A prudência é como um escudo invisível que nos livra de muitos sofrimentos evitáveis. Ela nos ensina a discernir onde há perigo, onde há armadilha, onde há cilada disfarçada de oportunidade. Segundo, a prudência constrói relacionamentos sólidos. Uma pessoa prudente pensa antes de falar, pondera antes de agir, respeita os sentimentos alheios, evita feridas desnecessárias. Ela edifica em vez de destruir. Ela acalma em vez de inflamar. Em um mundo apressado e barulhento como o nosso, a prudência é como um bálsamo, um refrigério, uma fonte de paz nos relacionamentos. Terceiro, a prudência abre portas. Pessoas prudentes inspiram confiança. Elas são procuradas para conselhos, promovidas em seus trabalhos, honradas em suas comunidades. A história da igreja está cheia de exemplos de líderes prudentes que, mesmo em tempos de perseguição, souberam agir com equilíbrio, inteligência e firmeza, mantendo viva a chama da fé, mesmo sob ventos contrários. E não podemos esquecer que o próprio Senhor Jesus, ao enviar seus discípulos para a missão, orientou: "Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas." Como está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 16. Jesus sabia que a vida cristã exige mais do que boa vontade. Exige prudência estratégica, um coração cheio de amor, mas olhos abertos para a realidade do mundo caído. Assim, à medida que a Bíblia nos guia em sabedoria, ela também nos molda em prudência, forjando em nós um caráter que reflete o próprio caráter de Cristo. Firme, mas sensível. Corajoso, mas estratégico. Forte, mas manso. E quanto mais mergulhamos na palavra, mais a prudência se torna não apenas uma escolha consciente, mas uma segunda natureza, uma forma natural de viver, de decidir, de se mover neste mundo. Hoje, no Bíblia Comentada, falamos sobre a Bíblia como nosso guia seguro para a vida. Viajamos juntos pelo coração da Escritura, vendo como ela é um mapa infalível no deserto das escolhas humanas, uma lâmpada acesa no meio da escuridão das dúvidas e um alicerce firme que resiste às tempestades do tempo. Aprendemos que a Bíblia é luz para nossos caminhos, fonte de sabedoria celestial, rocha inabalável sobre a qual podemos construir nossa história sem medo de colapso. Descobrimos que a palavra de Deus não é apenas um conjunto de letras sagradas, mas é viva, atuante, cheia de graça e verdade. Ela nos ensina a ser prudentes, nos chama à sabedoria verdadeira que vem do alto, nos alerta contra os perigos da impulsividade e nos orienta com ternura e firmeza, como um pai que guia a mão do filho pequeno enquanto ele aprende a dar seus primeiros passos. A prudência que a Bíblia molda em nós não nos torna tímidos, mas estratégicos. Não nos deixa medrosos, mas nos faz atentos e sensatos diante dos desafios da vida. Vimos também que Deus é a fonte inesgotável de toda a sabedoria. Não é nos diplomas, nas filosofias humanas ou nas opiniões da moda que encontramos direção segura, mas é na boca de Deus, revelada em sua palavra eterna, que fluem conhecimento, entendimento e discernimento para cada fase da nossa caminhada. Quem teme ao Senhor, quem reverencia sua voz, encontra o princípio de toda sabedoria e enxerga a vida com os olhos do céu. E ao mergulharmos nos exemplos bíblicos e históricos, percebemos que os prudentes, os que se deixam guiar pela luz da palavra, são aqueles que vencem, que permanecem, que deixam marcas eternas neste mundo passageiro. Como Daniel na Babilônia, como Esther no palácio persa, como José no Egito, somos chamados a ser instrumentos de Deus em nossa geração. Sábios, prudentes, firmes e cheios de graça. Portanto, que cada passo nosso seja iluminado pela Bíblia. Que cada decisão nossa seja firmada em sua verdade imutável. Que nossa sabedoria venha do alto e que nossa prudência nos conduza pelas sendas da vida abundante que Deus sonhou para nós. Que sejamos, enfim, homens e mulheres da palavra, guiados pela luz eterna, firmados no alicerce sólido, moldados pela sabedoria divina e fortalecidos pela prudência que vem do Espírito Santo.
Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa The Unexplored. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Lições bíblicas. A supremacia das escrituras. Douglas Baptista, editora CPAD. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.